Bom dia 26 de abril de 2024. Levanta-te mais um dia. Celebre as conquistas. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Isso está no Salmo 1, versículo 1 e 2. E a palavra-chave do dia é celebrar. Vamos celebrar mais um dia de vida, mais um dia que o Senhor nos levantou para ser vitoriosos em Cristo Jesus. E com essa mentalidade de guerreiros vitoriosos é que a gente vai rompendo em fé dia após dia. E assim a gente vai testemunhando o quão Deus é maravilhoso na nossa vida, que a gente celebre os grandes acontecimentos, as grandes vitórias, mas que a gente não deixe de reconhecer diariamente aqueles pequeninos, sabe, aqueles detalhes pequenos, mas que a gente sabe que é a mão de Deus na nossa vida. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Elevo meus olhos para os montes e digo: da onde virei o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, e Ele fez o homem para governar de tudo que há aqui. E a indicação bíblica hoje está em Lucas 22, que já inicia falando sobre a festa dos pães asmos, né? A Páscoa. E todo aquele povo estava se preparando para essa grande festa. E os escribas e fariseus estavam fazendo de tudo para pegar Jesus e prendê-lo. E aí Judas, deixando Satanás entrar na vida dele e dominar os seus pensamentos e atitudes, combina com esses mesmos fariseus, em troca de dinheiro, a entrega de Jesus, sem ter muito alarmes. E Jesus mandou Pedro e João ir a uma certa casa onde eles iam preparar a Páscoa para que fosse a última noite de Jesus com seus discípulos. E ele falou: vá, entrando na cidade, verá um homem carregando água. Segue ele, vá até aquela casa. Chegando naquela casa, fala que Jesus vai vir na casa dele para fazer a Páscoa com os seus discípulos. E já organize tudo naquele móvel, na mesa. Aconteceu como Jesus falou. Ele encontrou aquele homem, foi até aquela casa, o dono da casa concordou que fosse lá. E lá Jesus instituiu a ceia do Senhor, a Santa Ceia. E chegando a hora, Jesus, com aqueles 12 apóstolos dele ali na mesa, Jesus disse para eles: desejei muito comer essa Páscoa com vocês, antes que eu padeça, porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Porque vos digo, não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e dando graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice e disse: este é o meu cálice. Este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue que é derramado por vós. Mas eis que a mão que me trai está comigo sob a mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai, segundo está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o traidor. E Jesus, falando sobre quem é o menor e o maior, diz: os reis dos gentios dominam sobre ele, e os que têm autoridade sobre ele são chamados de benfeitores. Mas não serei vós assim, antes que o menor seja o maior, e o maior seja o menor. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Porventura não é quem está na mesa? Eu, porém, sou como aquele que serve. E vós tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino, assim como meu Pai me destinou, para que comais e bebais na minha mesa no meu reino, e vos assente em tronos, julgando as 12 tribos. Jesus disse a Pedro: Pedro, Satanás pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E Pedro respondeu:
Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão ou até a morte. Jesus respondeu: Pedro, te digo que antes do galo cantar, hoje ainda, você me negará 3 vezes. E Jesus, falando aos 12, disse: Alguma vez, quando mandei vocês sem sandália, sem alforje, sem comida, porventura passaram alguma necessidade? E todos responderam: Não, mestre. Mas agora te digo: aquele que tiver bolsa, tome-a. Aquele que tiver alforje, pegue. E aquele que não tiver espada, venda suas vestes e a compre. Porque importa que aquilo que esteja escrito sobre mim aconteça. E com os malfeitores foi contado, e o que está escrito se cumprirá. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E Jesus disse: Basta. E indo ele, como de costume, para o Monte das Oliveiras, seus discípulos o seguiam. E chegando até lá, ele disse: Orai, para que não entreis em tentação. E Jesus de joelhos orava: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia que não faça a minha vontade, mas a tua prevaleça. E apareceu um anjo no céu, que o confortava. E posto em agonia, orava intensamente. E o seu suor começou a sair como gotas de sangue. E levantando-se daquela oração, foi até os seus discípulos e os encontrou dormindo de tristeza. E Jesus os acordou perguntando: Por que estão dormindo? Levantai e orai para que não caia em tentação. E ele, terminando de falar, chegou uma multidão já o cercando. E Judas beija no seu rosto. E Jesus disse para ele: Trai o Filho de Deus beijando-o no rosto? E um dos discípulos, vendo já prenderem Jesus, pegou a espada, feriu um servo do sumo sacerdote, arrancando sua orelha. E Jesus disse: Deixa-os, basta. E tocando na orelha daquele sumo sacerdote, o curou. E este foi o último milagre de Jesus na terra. E Jesus, olhando para aqueles que estavam ali prendendo, disse: Vem com porretes e espadas a me prender como um salteador? Acaso não estava todos os dias no templo ensinando com vocês, mas não me prendestes? Porém, esta é a hora das trevas. E Pedro seguia de longe. E uma criada olhou para ele e fala: Tu é um deles, tu és judeu. E ele nega. E novamente outra pessoa vem e diz: Tu és sim um dos que andava com Jesus, o Nazareno. E vendo o outro fala: É ele sim, ele é discípulo de Jesus. E Pedro novamente o nega, falando: Eu nem o conheço. E o galo canta. E virando-se o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou das palavras de Jesus. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que prenderam Jesus zombavam dele. E vendando os olhos de Jesus, eles os feriam e o esbofeteavam. Profetiza agora quem foi que te feriu. E reunindo ali os anciãos, os escribas e os sacerdotes, faziam o seu concílio e perguntavam: Se tu é Cristo, nos diga. E Jesus respondeu-lhe: Se eu lhes dizer, vocês não vão crer? Se eu vos perguntar, não me responde e nem me soltarás. Desde agora, o Filho do Homem se sentará à direita de Deus. Logo és tu, Filho de Deus? E Jesus responde: Vós dizeis que eu sou. E então eles falaram: De que mais testemunho nós precisamos? Ele mesmo já disse. E depois dessa palavra, vamos orar ao nosso Deus. Obrigada, Senhor Jesus, porque Tu é maravilhoso, Tu é fiel, Tu é obediente. E que a gente, seguindo os teus passos, a gente seja assim também. Que a gente não venha te negar, Jesus, em nome de Jesus. Que a gente venha celebrar dia após dia tudo o que tu fizeste para nos salvar. Que a gente venha recordar a tua paixão todas as vezes que assentamos diante do teu templo, no teu templo, diante da tua mesa, nos alimentando do teu corpo e do teu sangue, para que venha nos fortalecer, para que venha aumentar a nossa fé, para que a gente faça isso em memória de Ti, como uma obediência, até que o Senhor volte para buscar os Teus filhos e que a gente se assente na mesa do Deus Todo-Poderoso na eternidade. Oh, aleluia, Senhor, glória a Deus, obrigada, meu Deus.
Pai, não permita que a gente sente na mesa dos escarnecedores, Senhor. Não permita que a gente negue a Jesus. Não permita que a gente queira ser sempre o maior, mas que a gente aprenda a ser o menor todo dia. Que a gente saiba servir o nosso próximo todo dia com amor e paciência, Senhor. Oh, Deus, vem nos cuidar, Senhor Jesus, vem nos fortalecer, vem nos ensinar a amar cada vez mais e mais a Deus e a obedecer Ele acima de tudo. Que a gente ame nosso Deus com todo o coração, com toda a fé, com todo o entendimento, com toda a alma, Pai, em nome de Jesus. E que a gente ame nosso próximo como a nós mesmos, o servindo. Oh, aleluia, Senhor, obrigada, Pai, pelos sonhos que o Senhor realiza aqui na terra, na nossa vida, Senhor. Por tudo, Pai, que o Senhor faz e a gente reconhece que é a Tua mão que está sobre a nossa vida. E assim a gente pode celebrar dia após dia como é bom viver nos caminhos do Senhor, como é bom servir a esse Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Jesus, porque Tu nos fizeste co-herdeiros do Cristo, co-herdeiros do reino de Deus. Um dia abençoado, meu irmão. Boa sexta-feira.